Boa noite, irmãos. Festa é sempre bom, né? Glória a Deus pela vida dessa igreja, por esses 45 anos. E graças a Deus pela oportunidade que eu e a minha família temos de estar aqui com vocês nesse tempo especial, celebrando e agradecendo. E nada melhor do que celebrar e agradecer na presença do Senhor e ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Inicialmente, nós vamos ler o trecho do versículo 10 até o versículo 18. A nossa meditação vai ser em todo o capítulo, mas inicialmente a gente vai ler esse trecho. Daniel, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, assim nos diz a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com o anel dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Deus bendito, temos a tua palavra aberta diante de nós e o coração cheio de expectativa e desejo, Senhor, de ouvir a tua voz e de ser transformados por ti. Então suplicamos, pastoreia o nosso coração e a nossa vida. Conforta-nos e confronta-nos, santifica-nos e nos direciona, ó Deus bendito, nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão ficar aqui conosco, então atenção, criançada, eu tenho um desafio para vocês. Esse texto que a gente está lendo é uma história que vocês já devem conhecer. E eu quero convidar vocês a fazer o seguinte: se você tiver com um papelzinho, um caderninho, uma caneta,
Ou se você não tiver, não tem problema. Tenta prestar atenção nessa história que eu estou contando. E depois, pode ser hoje mesmo, quando você estiver voltando para casa com seu pai, com sua mãe, conta para o seu pai, para sua mãe, qual foi a história que nós meditamos nessa noite e o que você aprendeu dessa história. É uma história que você já conhece, muito provavelmente você já sabe o que é, e à medida em que eu for falando aqui, você vai lembrando de algumas coisas. Então lembra depois de contar para o seu pai, para sua mãe. Se ficar alguma dúvida, pergunta para o seu pai. Eu estou dando trabalho para ele, mas ele vai gostar disso. E fica atento. Isso aqui não é só para os adultos, não, é para você também. O que faz uma igreja perseverar por 45 anos? O que faz um grupo que começou reunido numa casa, provavelmente com algumas dificuldades, e depois foi ganhando forma, a ponto de ter um pouquinho mais de pessoas, ou um pouquinho mais de estrutura, mas ao mesmo tempo, com mais pessoas, mais problemas, com mais estrutura, mais despesas. O que faz um grupo perseverar, permanecer? Na mesma proporção em que as coisas desenvolvem, em que as pessoas chegam, os problemas, as dificuldades, os desafios, os dilemas crescem. O que faz uma comunidade seguir de forma consistente e fiel por 45 anos? E o que pode fazer uma comunidade perseverar por mais 45? Ou mais 90? Algumas histórias bíblicas se tornaram icônicas. Moisés e o Mar Vermelho, Davi e Golias, Jonas e o Grande Peixe, todas essas são histórias que estão entre as mais contadas de todos os tempos e entre as top 5 dos departamentos infantis. E certamente nessa lista entra a história de Daniel na cova dos leões. Essa é uma história daquelas que nos prendem. Tem tudo aqui. Você tem inveja, espionagem, manipulação. Você tem jogadas jurídicas, arrependimento, condenação, suspense, reviravolta. Tem tudo aqui para ser um grande filme, uma grande narrativa, uma grande história. Mas muito mais do que muita dinâmica, muita movimentação, essa é uma história que nos fala sobre verdadeira fidelidade e perseverança. E numa data tão especial, quando a gente se lembra ou se prepara, né, para que no próximo domingo chegue a data exata dos 45 anos, da comemoração de 45 anos dessa igreja, pensar sobre fidelidade e sobre perseverança é fundamental. Tanto para olhar para trás e agradecer a Deus pelo que já tivemos até aqui, quanto para olhar para frente e dizer, Senhor, nos dá graça para permanecer. O que está acontecendo aqui em Daniel? Talvez você lembre, mas talvez precise lembrar um pouco mais do contexto. Daniel 6 é o último dos capítulos históricos do livro de Daniel. E para você entender o que está acontecendo em Daniel, você tem que voltar um pouquinho no tempo, para lembrar que o povo de Deus experimentou tempos áureos, tempos gloriosos, durante a monarquia, especialmente durante Davi e durante Salomão. Mas os seus descendentes não caminharam tão bem na trilha dos seus pais. E logo após o reinado de Salomão, o povo de Deus experimentou uma divisão. Você deve lembrar, né? O reino do norte e o reino do sul. Nós falamos um pouco sobre isso nesses dias. O reino do norte, com a capital na Samaria,
no século VIII, 722 a.C., foi invadido pela Síria e deixou de existir. Sobrou o Reino do Sul. Deus fez uma promessa, que ele preservaria a linhagem de Davi. Então o Reino do Sul seguiu, capital em Jerusalém, a tribo de Judá. Mas o Reino do Sul, o povo de Deus que estava ali presente, também se contaminou com as visões de mundo dos povos à sua volta. E Deus disciplinou o seu povo. Talvez uma das disciplinas mais pesadas que o povo de Deus já experimentou foi Jerusalém sitiada e Jerusalém invadida. O império da Babilônia agora passou a dominar sobre o povo de Deus. E o povo de Deus, que estava na presença do seu Deus, em Jerusalém, a cidade santa, com o templo e uma percepção muito visível e muito palpável da glória, da presença e do cuidado do Senhor, agora começa a perceber tudo isso escorrer pelas suas mãos. O povo é levado para o exílio. Daniel serve e profetiza exatamente durante esses anos de exílio. Daniel está lá quando Jerusalém é tomada. E lá no modelo de Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo naquela época, alguns jovens são escolhidos para estar na corte do rei, sendo treinados segundo a cosmovisão da Babilônia. É assim que começa. Daniel capítulo 1. Daniel é levado ainda como jovem, ou nós chamaríamos de adolescente na nossa cultura. Algo aí entre 14 e 17 anos. E esse adolescente tem uma visão firme do Senhor e decide não se contaminar. Pela graça de Deus, ele é preservado. Ele tem que dizer não para algo que o homem mais poderoso do mundo colocou para ele. Ele é muito jovem, mas ele tem graça, sabedoria e coragem da parte do Senhor. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. E ninguém consegue interpretar esse sonho. Nabucodonosor perde a paciência, manda matar todos os seus sábios e adivinhos. Mas Daniel diz, espera só um pouquinho, eu acho que eu consigo ajudar. E agora, pela graça do Senhor, Daniel é colocado diante do homem mais poderoso do mundo para dar uma notícia que é, de certa forma, desagradável para esse homem. Nabucodonosor, esse sonho que você teve, significa que o teu reinado não é para sempre. Vai passar. Depois dele vem um outro, e depois vem um outro, até chegar ao reinado daquele que é eterno, daquele que é o verdadeiro poderoso. Daniel está um pouquinho mais velho, mas ainda assim ele está diante do homem mais poderoso. Ele está diante daquele homem que tem um pavio muito curto. E se alguém não respondeu as coisas no tempo dele, ele já manda matar. Mas ele continua servindo ao Senhor. Em Daniel capítulo 3, Daniel não aparece, mas os amigos de Daniel são colocados diante de uma grande imagem, de uma grande estátua que Nabucodonosor preparou. E a obrigação é que todos se dobrem diante daquela estátua. Mas enquanto está todo mundo se prostrando, Sadraque, Mesaque e Abednego permanecem firmes. Isso é tão pesado, tão difícil, que eles são lançados numa fornalha de fogo ardente. E o texto nos mostra que esses irmãos não apenas não se queimaram, como saíram de lá tranquilos, sem estar chamuscados e sem cheiro de fumaça, o que talvez seja uma das melhores coisas, né? Nabucodonosor mais uma vez percebe como o Deus poderoso guia o seu povo. Em Daniel capítulo 4, a gente tem mais um sonho e mais um encontro
Nabucodonosor se gloria das suas obras. E Deus diz que vai julgá-lo. Mais uma vez, Daniel tem que ser colocado diante do homem mais poderoso do mundo. E aí já se passaram mais ou menos uns 30 anos desde o início. Daniel já é um homem mais maduro, que continua sendo colocado diante do homem mais poderoso do mundo para dar más notícias, para confrontar e para chamar ao arrependimento. Nabucodonosor resiste e acaba sendo punido pelo Senhor, se transformando em um tipo de animal, indo habitar com os animais, perdendo a sua lucidez. As suas unhas crescem, pelos crescem nele, até que ele seja recobrado a sua consciência para glorificar a Deus agora de uma maneira pessoal. Em Daniel capítulo 5, nós temos um descendente de Nabucodonosor, o rei Belsazar, que decide firmar o seu poder e o seu domínio e se orgulhar de tudo aquilo que ele tem, pegando os instrumentos do templo de Jerusalém, copos, taças, e utilizando essas coisas em uma cerimônia pagã, em uma festa, na entrega a orgias e prazeres. E mais uma vez Daniel, que agora já está na casa dos seus 70, 60, 70 anos, se aproximando dos 80, vai ter que ir lá para o rei e dizer: rei, essa escrita na parede, essa mão que apareceu aqui, esse cano está dizendo que você foi provado, você foi achado em falta, e Deus vai tirar de ti o domínio. Ainda naquela festa, Belsazar é assassinado. E o domínio da Babilônia começa a passar, porque agora o império é dos medos e dos persas. Nesse cenário, chegamos a Daniel capítulo 6. Agora nós já estamos com os medos e os persas, e agora já se passaram vários anos. Daniel tem provavelmente 80 anos de idade, algo em torno de 80 anos de idade. Isso aqui é importante para você lembrar. Daniel, desde os 14, 15 anos, está sendo provado dentro do cenário da Babilônia, no exílio, sendo colocado diante de pessoas difíceis e poderosas para falar daquilo que o Senhor tem para ele. O povo de Deus continua no exílio, e assim o povo de Deus continua experimentando tensões. E agora, você tem a mentalidade da aposentadoria, né? Depois dos 60, por favor, me dá uma folga. Daniel, aos 80, tem mais um rojão para pegar. E é nesse rojão, e é nessa história de alguém que tem um pouquinho mais de 45 anos, mas que está sendo provado e está enfrentando dilemas continuamente. Nessa história nós conseguimos perceber algo da nossa própria história e perceber como é que o Senhor orienta os nossos passos, a nossa vida, tanto individualmente quanto comunitariamente. Por isso eu quero convidar você a olhar para essa história de Daniel e perceber pelo menos 3 movimentos fundamentais na história e a partir daí identificar como é que o Senhor está ensinando, direcionando e tratando o nosso coração. Essa história nos fala sobre 3 movimentos. Um primeiro de inveja e astúcia, do versículo 1 até o versículo 9. Um segundo de fidelidade e punição, do versículo 10 ao 18. E um terceiro movimento que apresenta o decreto final, do versículo 19 até o 28. Veja comigo primeiro, inveja e astúcia. Versículo 1 até o versículo 9. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino.
Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. O que está acontecendo aqui? A história começa demonstrando que Daniel continua em uma posição de proeminência no reino. Embora o povo que dominava tivesse mudado, Daniel continuou servindo em uma posição de proeminência. Dario mudou um pouquinho a forma de gestão. Ele reorganizou o domínio. Ele estabeleceu 120 sátrapas, espécies de governadores, prefeitos, enfim. E sobre eles, 3 presidentes. Daniel era um desses. Daniel começa a se distinguir, a sobressair em relação a esses demais presidentes, de modo que o rei Dario quer colocar Daniel em uma posição de ainda maior proeminência e poder sobre esses outros. Tem algumas coisas interessantes para a gente perceber aqui, né? Existem algumas áreas da vida pública, da sociedade, que nós tendemos a considerar intrinsecamente perdidas. E nós normalmente tendemos a entregar essas coisas. Nós pensamos assim, um cristão não pode entrar muito nessa coisa de política, não. Se o cristão se envolver na política, logo ele vai ser assimilado, engolido pelo sistema. E vai começar a entrar na jogada e vai perder a sua fé ou a sua integridade ou alguma coisa assim. Porque é como o jogo funciona, né? Alguns talvez possam pensar, veja, um cristão não pode... Esse negócio de crente e advogado, ou não é um bom crente ou não é um bom advogado. Veja, é o que dizem, né? Por favor, não entenda que sou eu dizendo isso. E aos poucos a gente vai pensando que os cristãos deveriam se eximir de papéis em certos lugares, especialmente lugares de influência e na vida pública, porque são lugares difíceis demais. Mas olha para Daniel. São quase 80 anos vivendo na corte, nas posições de influência. E são quase 80 anos sem ceder 1 milímetro naquilo que eram as suas convicções pessoais. Ele cedeu em outras coisas. O império deu para ele um outro nome. O nome dele, hebraico, é Daniel. Nabucodonosor quis chamá-lo de Beltesazar. Daniel disse, você pode me chamar do que quiser, eu sei quem eu sou. A gente não vai brigar por isso. Mas Daniel não corrompeu a sua fé em momento nenhum, mesmo estando diante de homens extremamente poderosos, diante de situações e contextos hostis à sua fé, diante de uma visão de mundo pagã.
Ele permaneceu fiel. Talvez, em vez de simplesmente afastar as pessoas desse tipo de posição, nós pudéssemos orar um pouco mais para dizer: Senhor, levanta homens como Daniel, que vão ser advogados íntegros, políticos íntegros, juízes íntegros, professores na rede pública e na rede privada, íntegros. Gente que vai estar lá no meio da cidade, no meio da cultura, diante dos cenários difíceis, mas dizendo: eu vou glorificar o Senhor onde Ele me tem colocado. Daniel também é um homem que trabalha com excelência. Ele tem um espírito que reflete excelência. Talvez isso fale também sobre a postura do cristão diante do seu trabalho. Sobre como fazer tudo com zelo, com dedicação, com amor. Sobre como nós podemos refletir a beleza e a excelência de Cristo em tudo aquilo que a gente faz. Seja uma dona de casa, seja um político. Mas o fato é que você não pode sobressair muito em uma cultura baseada em ressentimento, inveja e em um cenário de muita competição. E por isso, os outros políticos começam a olhar para Daniel como uma ameaça. E eles agora vão traçar um plano. Começam a procurar aqui e ali, levanta a ficha desse cara, chama o jornalista mais próximo, vamos ver se tem alguma coisa que a gente consegue vazar, procura aí o histórico do WhatsApp dele, talvez a gente encontre alguma coisa. Mas ninguém encontra nada. E alguém chega à conclusão e diz: olha só, se a gente não buscar algo na religião dele, a gente não vai ter nada. Aparentemente o cara é totalmente ficha limpa. E alguém teve a ideia: já sei. Vamos então estabelecer uma lei que estabeleça uma contradição entre aquilo que ele vive e aquilo que ele crê. E agora a gente pega Daniel na curva. Mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? É o jogo da sedução. Por isso eles se reúnem e vão até o rei e começam a bajular e seduzir. Rei, vive eternamente. Rei, todo mundo chegou aqui à conclusão que é o seguinte: você é o maior de todos. Você é o melhor de todos. Por isso, a gente acha que tem que ter uma lei que realmente reflita a sua grandeza, a sua autoridade, o seu poder. Sabe, uma lei que diga assim: ninguém vai poder buscar a ninguém mais, nem orar, nem pedir a qualquer outra pessoa, a qualquer outro Deus, senão ao rei pelo espaço de 30 dias. E para mostrar que o Senhor vale mesmo, que tem esse tipo de poder, se alguém quebrar essa lei, a punição para ela é morte. Joga na cova dos leões. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de ser bajulado de vez em quando. Quando alguém vem cheio de: você faz isso, você aquilo, você é bom, você... Isso que a gente vai enchendo, né? A postura, até a altura, começa a crescer. E aos poucos a gente vai sendo seduzido pelo canto da sereia. Não só isso. As pequenas experiências de poder nos envolvem e nos seduzem. E nós passamos a amar aquilo como Gollum amava o anel. Quando nós casamos, eu e Ivonete, eu tinha muitos aspectos de imaturidade emocional. E às vezes acontecia assim: a gente estava no culto, eu pregava, tal, e sempre que terminava o culto, o pessoal quer conversar com o pastor, quer tratar de alguma coisa, e Ivonete conversava com os outros irmãos da igreja. E de repente alguém já surgia com a ideia: sair daqui, a gente vai lanchar.
Vamos em tal lugar, tal, tal, tal. De repente já saía com tudo certo. E eu não estava participando da conversa. Eu estava aqui fazendo alguma outra coisa. Então a minha esposa, nós recém-casados, chegava para mim e dizia, ó, sair daqui a gente vai jantar, vai lanchar com o pessoal lá naquele lugar. E eu, imaturo, inseguro, frágil, peraí, você já decidiu tudo isso sem falar comigo? Então é assim, né? Você só chega e só me comunica agora? Eu adoraria que alguém chegasse com uma lei e dissesse, a partir de agora sua esposa não pode mais consultar ninguém pelo prazo de 30 dias. 30 dias? Não, eu queria 30 anos. Só você. Você não precisa ser rei Dario, não. Você pode ser só um marido inseguro e você vai adorar um tipo de lei assim. Claro. Dario aproveitou, assinou a lei, está feito. Isso fala pra gente que o ambiente de poder é um ambiente de muita disputa, mas também fala pra gente que existem pessoas que estão o tempo todo olhando para a igreja e para os filhos do Senhor como uma ameaça. E farão o que for preciso para derrubar o povo do Senhor. E dentre os caminhos escolhidos, eles vão adotar o meio legal e o meio jurídico. Eles vão preparar ciladas para que nós fiquemos exatamente naquela encruzilhada ou naquela bifurcação que diz: ou você é fiel ao que você crê, ao seu Deus, à palavra do seu Deus, ou você obedece à lei, ao rei Dario, ao Estado. De fato, isso já tem sido feito de diferentes maneiras. Já temos no Brasil uma lei que trata de disciplina física dos filhos, e que alguém poderia dizer ou utilizar para enquadrar pais que decidissem aplicar a disciplina física segundo a sabedoria bíblica. Não estou falando de violência contra o seu filho. Alguém poderia usar isso para, conselho tutelar. A lei, ou o projeto de lei, que buscava criar o crime de homofobia, não caminhou, não seguiu em frente. Mas nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal criou por associação esse crime. Então, embora não haja o tipo legal homofobia, já há pessoas processadas, já há pessoas que sofrem algum tipo de sanção ou de problema por afirmarem algo que a Escritura diz acerca da sexualidade humana. De novo, eu não estou falando de sair ofendendo homossexuais, Deus não nos chamou para isso. Eu estou falando de afirmar aquilo que a Bíblia afirma. Padrão de Deus, o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é pecado. A estrutura legal, jurídica, já é utilizada na nossa cultura. E a minha compreensão é de que as coisas não ficarão mais fáceis. O texto termina esse primeiro movimento, então, com uma lei assinada que diz: todo mundo tem que buscar ao rei Dario e ao rei Dario somente. O que vai acontecer? Fecham-se as cortinas do primeiro ato. E agora nós vamos começar uma nova cena. Essa nova cena nos fala de fidelidade e punição, e é o trecho que nós lemos lá no início, do versículo 10 ao versículo 18. O texto no versículo 10 começa nos dizendo que Daniel sabia do que havia sido assinado. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava.
e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. É interessante começar assim esse segundo bloco, porque o autor está reforçando para nós a ideia de que Daniel não era um desavisado. Ele sabia. A lei estava assinada, ele soube qual era o decreto, e ele simplesmente foi lá para sua casa, para o seu quarto, mais uma vez, e foi orar. Essa aqui é aquilo que ficou conhecido como a desobediência civil. Existe uma teoria geral do Estado e uma teoria geral da desobediência civil, mas nós estamos falando aqui de uma desobediência civil mais conectada à nossa visão cristã de mundo. Na nossa visão cristã do poder e das autoridades, nós dizemos: toda autoridade é instituída por Deus, até mesmo aquelas autoridades que não nos são agradáveis. Até mesmo aquelas autoridades que criam algum tipo de dificuldade para a igreja. Quando Paulo escreveu Romanos 13, não era um cristão que estava atuando como imperador de Roma. Toda autoridade é instituída pelo Senhor. E nós devemos honrar, respeitar e obedecer às autoridades, quer gostemos dela, quer não. Mas existe um limite. E o limite é: se qualquer autoridade decidir nos constranger a desobedecer ao nosso Deus, então nós diremos: sinto muito, você não tem esse poder, eu obedeço ao meu Deus. Daniel sabia qual era a lei. Daniel não quis fazer nenhum tipo de protesto, Daniel não era um revolucionário, ele não queria causar. Ele só sobe para o seu quarto e vai lá buscar ao Senhor, fazendo o que ele sempre fez. Mas o texto fala mais coisas, né? Ele está lá no seu quarto e ele vai orar. Ele ora 3 vezes por dia. E como é que está o seu quarto? Janelas abertas, e ele está na direção de Jerusalém. Por que Daniel faz isso? Daniel tem um senso muito firme da sua identidade. Ele já está há 70 anos na Babilônia, mas ele continua sabendo que ele é cidadão de Jerusalém. Todos nós carregamos essa dupla cidadania. Nós somos cidadãos da nossa pátria aqui, mas lembra de Filipenses 3:20? Nós somos cidadãos da pátria celestial. Por isso nós precisamos continuamente de janelas abertas na direção de Jerusalém, para lembrar de onde nós somos, para lembrar quem nós somos, para lembrar para onde vamos, e assim para orientar o modo como nos portamos na presente cidade, na presente nação que nós habitamos. Os homens estavam montando um tipo de arapuca. Eles estão atentos e agora chegam eles todos e pegam Daniel no flagra. Eles vão ao rei e dizem: rei, você não tinha estabelecido uma lei que dizia um negócio assim, de que ninguém podia consultar ninguém, buscar ninguém, pedir nada a ninguém, senão ao Senhor? O rei sabe de nada, inocente, né? Isso é verdade. Pois é. Daniel quebrou. O rei agora não sabe o que faz. Ele preparou um problema para si mesmo. E agora ele começa a tentar encontrar alguma forma de livrar Daniel disso. Talvez, se ele estivesse no Brasil, uma brechinha conseguiria ser encontrada, né? Não tinha jeito. E agora ele tem que levar Daniel para a cova. E com o coração angustiado, ele faz isso e diz para Daniel: Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. A cova é fechada com uma pedra, o rei volta para os seus aposentos, triste, não quer comer, não consegue dormir, não quer música.
fecham-se as cortinas. O que vai acontecer? Daniel se livrou de Nabucodonosor com 15 anos, com 25, com 35, com 45. Teve fornalha, teve confrontação, teve invasão dos medos e dos persas. Daniel se livrou de tudo isso. Agora, com 80 anos, ele é jogado numa cova e vai morrer. Terceiro movimento. Decreto final. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O rei está angustiado. Não aguentou o suspense de uma noite inteira. Ele não tem muita esperança, mas ele vai lá. Não custa nada perguntar, né? Talvez, se isso fosse um filme, essa hora em que aqueles segundos se transformariam em minutos. Todo mundo esperando. Daniel responde: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O rei pergunta, meio angustiado, e agora Daniel responde: Deus me livrou. Deus me achou inocente, rei. E eu sou inocente, não fiz nada contra você também. Os cristãos não querem subverter o Estado, derrubar a ordem, estabelecer uma monarquia ou qualquer coisa assim. Eles só querem continuar adorando ao seu Deus e vivendo fielmente. O rei fica feliz, manda tirar Daniel dali. E agora todos os que tramaram a conspiração são levados. E antes mesmo que cheguem ao fim da cova, já são devorados pelos leões. E o rei Dario, que havia estabelecido um decreto egoísta, estabelece agora um decreto diferente. Ele que se orgulhava do seu poder, agora se humilha na presença do Deus verdadeiro. O decreto é para que o Deus verdadeiro seja reconhecido e temido. É claro, a gente sabe que conversão não é resultado de canetada, né? O império dos medos e dos persas não se tornou um império cristão. Mas não é esse o ponto do texto. É só demonstrar que o homem que se orgulhava do seu poder, agora é humilhado diante do Deus verdadeiro. E o texto nos dá uma dica no final. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Lembra, Daniel foi levado para o exílio por Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém. Ciro é o homem que Deus usou para liberar, para começar o movimento de retorno do povo de Deus para Jerusalém. Daniel pegou todo o período do exílio, caminhando com fidelidade diante do Senhor. O que essa história nos ensina? Tem muita coisa aqui. A gente tem que fazer um recorte, selecionar alguns pontos. O texto nos fala sobre servir ao Senhor no meio da cidade, no meio da cultura, em posições de influência.
O texto nos fala sobre inveja, competição e sobre uma cultura hostil de homens que estão utilizando até mesmo a lei para derrubar o povo do Senhor. O texto nos fala que não adianta você ter um rei que tenha simpatia pelos cristãos ou por um cristão, se o sistema for ocupado por pessoas que os odeiam. Isso é muito importante nesse ano, que nós temos a tendência de colocar todas as nossas esperanças na figura de um presidente, né? O presidente A vai salvar o Brasil, o presidente B vai salvar o Brasil. Não adianta nem mesmo ser um presidente evangélico, se todo o sistema judiciário, se o Congresso, se todas as outras camadas continuarem ocupadas por pessoas que estão tramando contra o povo de Deus. Isso só ajuda a refrear um pouquinho do nosso impulso por colocar toda a nossa esperança em um político específico. A ideia não é falar mal de nenhum político, mas é ajudá-lo a entender que você não pode confiar numa pessoa só. Dario não teve poder contra a trama. O texto nos fala de como Daniel perseverou e foi fiel. E o texto nos dá algumas dicas fundamentais do que estava por trás disso. O que fez Daniel seguir firme, irredutível, sabendo que uma lei foi estabelecida, seguir e dizer, eu vou continuar obedecendo ao Senhor. O que fez Daniel permanecer firme quando olha para baixo e tem um buraco ali cheio de leões? Você já se perguntou? Olha para esses últimos 2 anos e o que aconteceu conosco. Nós falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã, né? A caixa de Pandora se abriu e do nosso coração começaram a sair medo, ansiedade, depressão, ira. Nós nos tornamos pessoas tão frágeis. Ou foi revelado diante de nós que nós somos pessoas tão frágeis, não só fisicamente, emocionalmente. Se nós tínhamos medo de entrar no elevador, imagina de olhar para uma cova cheia de leões. O que fez Daniel permanecer firme? O texto diz para a gente. Um dos aspectos fundamentais é que Daniel tinha o firme hábito de buscar a Deus. Daniel cultivava a verdadeira espiritualidade e alimentava o seu coração continuamente na presença do Senhor, renovando a sua identidade, lembrando-se de quem ele era e falando com Deus. 3 vezes por dia. Talvez sejam 3 vezes por dia ao longo de 70, 65 anos. Se você se pergunta como é que ele persevera diante de tensões tão intensas, como é que ele se mantém centrado? E veja, Daniel não era um super-herói. Provavelmente, ao longo de todos esses episódios, Daniel teve algumas das suas crises e dificuldades, assim como eu e como você. Mas como é que Daniel venceu essas dificuldades? Uma das dicas fundamentais é: ele caminhou com o Senhor. Ele alimentou o seu coração. Ele era disciplinado no cultivo da verdadeira espiritualidade. Olha para nós e para a nossa geração. Disciplina não é exatamente nosso forte, né? A gente lê a Bíblia pouco, a gente ora pouco. A nossa relação com o culto público muitas vezes também é inconsistente. Eu vou quando dá. No dia a dia,
A gente lê a Bíblia se der tempo, se as outras demandas do dia deixarem. E o que a gente espera que aconteça? Se a gente não é nutrido da palavra e dos sacramentos no culto público, e se a gente não busca o Senhor continuamente ao longo dos nossos dias, é claro que a gente vai transferir a segurança da nossa vida do Senhor, do Deus verdadeiro, para uma máscara ou para uma vacina. E como a máscara e a vacina não conseguem oferecer a segurança final para o nosso coração, a gente vai continuar com medo, tensos, ansiosos, irados, agitados, sem conseguir dormir. Não deve ser surpresa, irmãos, que nós estejamos tão fracos. É que a nossa caminhada com Deus é fraca. Nós estamos nutrindo isso. Nós estamos alimentando esse desequilíbrio. Porque quem não se alimenta do Senhor, se alimenta da fraqueza. Daniel persevera diante de problemas terríveis, porque primeiramente ele persevera na presença do Senhor. Agora veja, isso aqui também não é algo automático, tá? Você diz, pastor, então quer dizer que se eu começar a ler a Bíblia e começar a orar, então já minhas crises vão embora? É isso? Permita-me ler só um trechinho. Eu estou chegando ao final. Esse é o trechinho de um livro do Tim Keller. Um livro Oração. E ele diz o seguinte: no verão seguinte ao meu bem-sucedido tratamento de câncer na tireoide, implementei 4 mudanças práticas em minha vida devocional particular. Primeiro, levei vários meses para percorrer todos os salmos, resumindo cada um deles. Isso me possibilitou começar a orar os salmos com regularidade, passando por todos eles diversas vezes ao longo de um ano. Segundo, inseri a disciplina de um período regular de meditação, como transição entre leitura da Bíblia e meu tempo de oração. Normalmente a gente lê e já passa para a oração, e muitas vezes a nossa oração nem tem a ver com o texto, né? O texto nem desceu para o coração, então a gente ora qualquer coisa. Bom, ele lê, passou a meditar, e da meditação ora. Os puritanos faziam isso. Terceiro, fiz o possível para orar de manhã e à noite, não apenas de manhã. E quarto, comecei a orar com uma expectativa maior. Olha o que ele diz. As mudanças levarão um tempo para dar frutos. Mas depois de manter essas práticas durante cerca de 2 anos, comecei a fazer alguns avanços. Apesar dos altos e baixos, desde então, encontrei uma nova doçura em Cristo e um novo amargor também, porque agora podia ver meu coração com mais clareza sob a nova luz da oração vital. Em outras palavras, tive mais experiências serenas de amor, assim como mais lutas para ver Deus triunfar sobre o mal, tanto em meu próprio coração quanto no mundo. Hoje acredito que é assim que deve ser. O resultado disso foi uma vivacidade e uma forças espirituais que esse ministro cristão, a despeito de tudo que pregara, jamais conhecera antes. A gente entra numa crise, num problema, no casamento, e de repente alguém diz, ora mais, busca o Senhor. A gente ora 3 dias, coisa não dá muito certo, a gente, isso está funcionando, não. A gente diz, eu queria ter mais amor pelo Senhor, desejo. Começa um programa de estudo da palavra de Deus. A gente faz 1 mês. E diz, não está funcionando, não. A gente queria ser mais santo, matar alguns desejos que são mal direcionados na nossa vida. 2 semanas, não está funcionando, não. É porque Deus não nos trata como robôs. Ele nos trata como filhos, ele quer se relacionar conosco. Para Daniel chegar diante de uma cova e não tremer, ele passou 65 anos na presença de Deus, orando 3 vezes por dia, meditando sobre Jerusalém, confiando no Senhor, vendo a graça do Senhor, agradecendo ao Senhor. Você quer o resultado espiritual de um gigante
vivendo como um anão na fé? Como é que Daniel perseverou? Ele caminhava com Deus. Essa foi a força que permitiu servir ao Senhor onde ele o tinha colocado, passando por tempos mais agradáveis e por tempos mais difíceis. Como é que essa igreja persevera? Caminhando com Deus, se alimentando do Senhor, se preparando no Senhor, para servir no meio da cidade de Ipatinga, onde Deus colocou vocês, nos melhores momentos e nos mais difíceis também. Agora não se engane, esse texto aqui não é sobre Daniel. Daniel é o meio escolhido para contar essa história, mas a história é muito mais ampla e muito mais significativa. A história é sobre um Deus que não é vencido por nenhum outro poder. É sobre um Deus que disse: eu vou levar o meu povo para o exílio, para eles aprenderem a me tratarem como Deus verdadeiro. Mas vocês não vão ficar no exílio para sempre, porque eu amo vocês e eu me comprometi em aliança com vocês. Vocês vão voltar para Jerusalém. E isso aponta para uma promessa muito mais abrangente, em que Deus diz para o seu povo, de todos os lugares, vocês vão viver no exílio durante um tempo. Mas porque eu estou acima de Dario, porque eu estou acima dos poderes desse mundo, confiem, eu vou levar vocês para Jerusalém. E a garantia disso é que eu vou enviar o meu filho, que vai viver a vida perfeita no seu lugar, que vai morrer no seu lugar, que vai ressuscitar vencendo a morte, e todo aquele que crer no meu filho será cidadão de Jerusalém. Talvez você esteja no meio de crises terríveis, talvez seu coração esteja agitado e ansioso, talvez você não tenha conseguido perseverar nos seus estudos, nos seus relacionamentos, na sua família, na sua igreja. Você é convidado a observar a vida de Daniel, a imitar a vida de Daniel. Mas, acima de tudo, você é convidado a se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Ele é a garantia da nossa Jerusalém. E ele promete que todo aquele que nele crê será salvo. Que Deus nos abençoe.